na obediência, eu sou abençoado. Se eu estou no propósito, eu sou abençoado. São princípios que precisamos viver. E eu vejo que a igreja primitiva, a igreja de Atos, ela nos orienta e traz esse ensinamento para nós. E como eu estou sendo impactado pelos estudos de Atos capítulo 2. Aprendendo a ser um pouco, uma igreja como a igreja de Atos. E, portanto, quero continuar aqui na minha ministração e convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias, os Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e capítulo 2, está ali no telão, Tito e 2 Timóteo, capítulo 3 também. São alguns textos que nós vamos meditar aqui nesta noite. Eu quero também dar as boas-vindas aos nossos amigos, irmãos que estão a nos visitar pela primeira vez. Respeito aqueles que não querem, mas tem alguns que querem, portanto, eu dou as boas-vindas ao Mateus. Cadê o Mateus? Deus abençoe sua vida, Mateus. Fernanda Veloso com a filha Laura, Deus abençoe, E o filho Daniel, é isso? Fernanda com a filha Laura e o filho Daniel, ok? E Paulo, certamente são a família, marido, esposa e filhos, sejam bem-vindos à nossa família. Deus vos abençoe a todos. O pastor Bernini já é nosso, ele não sabe ainda, mas já recebi eles, ele, a Rosa, a Ju, são pastores lá no Brasil, da Igreja Batista do Povo, e eles estão aqui numa temporada a conhecer e também a experimentar um pouco a cultura europeia, embora o pastor já é italiano, Glória a Deus. Temos até italianos aqui na nossa igreja. Nós temos de tudo aqui, irmãos? Italiano. Nordestinos. São Paulino. Que mais? Catarinense. Tudo bem. Oi? Matou. Até Paraguai, olha lá, o Bruno. Ei, glória. Bênção demais, Isso é o corpo de Cristo. Deus abençoe a todos. Mas durante a semana, irmãos, eu comecei a trabalhar comigo mesmo, a partir de mim, esse tema, seja perseverante. Partilhei com os irmãos, com a igreja, com o grupo. E Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, quantas vezes nós já pregamos, já ministramos aqui os pastores também. Em Atos capítulo 1, versículo 14, que diz, todos estes perseveravam unânimes em oração. Atos capítulo 2, versículo 42 diz, e perseveravam na doutrina. Textos que falam sobre perseverança. Mas Tito, capítulo 2, versículo 42 também diz, 2, versículo 1, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ainda segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 10, e o versículo 14, 15, 16, diz assim, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. No verso 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. No verso 15, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Verso 16, toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar. Repete comigo, para ensinar, para repreensão, para correção e para instruir em justiça.
toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento. A palavra. O que convém, irmãos, baseado nesse texto, o que convém é o fundamento da fé cristã, que é Jesus Cristo e este crucificado. Inclusive, estamos a estudar na escola bíblica sobre a mensagem da cruz. Ouvimos uma mensagem hoje, um estudo pelo pastor Júlio, que impactou também o nosso coração, que fortaleceu ainda mais a nossa fé. Mas eu vejo aqui uma palavra de incentivo, uma palavra de perseverança, em alguns princípios, como a oração, como a doutrina, e Paulo também falando para o seu filho Timóteo, bem direto, bem claro, dizendo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, porque toda a Escritura, ela é inspirada, a Escritura é a palavra de Deus, e nós cremos na palavra de Deus. Tudo que está aqui nesse livro, nós cremos, nós pregamos, nós profetizamos, nós declaramos, nós oramos a Escritura e nós cantamos também a Escritura. Porque nós cremos que a palavra ela é luz para os nossos caminhos, ou para o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés. Todo crente, todo homem, toda mulher, toda família que tem contato com a palavra, essa pessoa, ela passa a viver uma transformação de vida. Porque a palavra, ela é vida. A palavra, ela nos traz essa esperança, ela traz esse despertamento na nossa vida, ela nos alegra, nos motiva, mas também a palavra nos repreende, nos confronta, nos corrige. A palavra também, ela traz essa correção para a nossa vida, para o nosso caráter, para a nossa mente, e isso é importante, porque tem um objetivo. O objetivo é que nós possamos alcançar a mente de Cristo, alcançar um coração puro, e para isso nós precisamos estar nesse fundamento da fé cristã, que é Jesus, e este crucificado. E então a Bíblia diz para nós que nós devemos permanecer naquilo que nós aprendemos. O que seria? A mensagem da cruz. Uma igreja saudável, ela precisa viver a mensagem da cruz. Uma família saudável, ela precisa viver a mensagem da cruz. São tantas mensagens hoje no mundo, na internet, são tanta gente falando tantas coisas, muitos usam até a Bíblia, mas para pregar um evangelho que não é o evangelho da cruz, que não tem a mensagem da cruz. Talvez uma mensagem que agrada o nosso ego, talvez seja uma mensagem que nos leva para uma vida muito fácil, uma esperança, um tempo de riqueza e prosperidade. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é nada disso. A mensagem da cruz, ela realmente, ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos instrui. A mensagem da cruz, ela confronta a nossa vida, o nosso orgulho, as nossas vaidades, para o nosso bem, para o bem da nossa casa, para o bem da nossa família. Então, traz esse ensinamento para você mesmo, prega para você mesmo, prega para a sua família. Fale com a sua família sobre a mensagem da cruz. Porque toda a palavra de Deus aponta diretamente para Cristo e para o que Ele fez na cruz. Toda a palavra, até no Antigo Testamento tem isso, aponta a Cristo. E ela é inspirada, isso quer dizer que toda a Escritura ela é soprada por Deus, ou seja, é a palavra de Deus e, portanto, infalível. O que está aqui, pronto, está aqui, é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Eu não tenho que duvidar da palavra de Deus, eu não tenho que desacreditar
o que está escrito, não, está aqui, eu preciso obedecer, eu preciso seguir, eu preciso viver, está aqui, eu preciso viver, e é isso que precisamos trazer para a nossa vida. Por isso a palavra quer dizer inspirada, é soprada por Deus. E quantas vezes você já teve essa experiência? Sozinho na tua casa, você pegou a tua Bíblia para ler, e o Espírito Santo falou ao teu coração. Você teve uma inspiração, você teve ali algo de Deus na sua vida, por quê? Porque você teve contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, e a palavra de Deus trouxe para a sua vida, naquele momento, a voz do Pai, a mensagem de Deus, que alegrou o teu coração, e às vezes não, às vezes trouxe tristeza, por causa do teu pecado. E quando isso gera no nosso coração, essa angústia, você tem que glorificar a Deus, porque se a palavra está confrontando você, é porque existe um Deus que te ama, porque existe um Espírito que ama muito a tua vida, e quer te libertar, porque Ele quer que você esteja com Ele no paraíso eterno. Agora, ensinar quer dizer o quê? Tudo que cremos, ensinamos, e fazemos deve estar fundamentado nas Escrituras. Repreensão quer dizer o quê? Mostrar a direção correta. É duro corrigir os nossos filhos, né? Ninguém gosta, mas tem que ser feito, porque você está a direcionar corretamente o seu filho. Correção quer dizer restaurar a posição certa ou reta. Educação na justiça quer dizer a palavra treina e capacita para o caráter de Deus. Tudo isso você pode aprender com a Bíblia. Mas, interessante que tem alguns princípios importantes que eu quero meditar com a igreja nesta noite. Mas primeiro, veja, o que diz a primeira parte da igreja pode ser ok? Toda palavra aponta para Cristo. Isso é a marca de uma igreja saudável. Seja uma igreja pequena, seja uma igreja grande, não importa isso. O que importa é que essa igreja pregue a palavra. É importante viver a palavra. É importante também estar no meio de uma comunidade que se prega a palavra. Qual é a melhor igreja, pastor? É a igreja que tem luzes? Qual é a melhor igreja, pastor? É a igreja que tem um estacionamento, um parque maravilhoso? Qual é a melhor igreja, pastor? Que tem um ministério Kids top? Qual é a melhor igreja, pastor? Que nós temos, aonde tem uma equipa de louvor, que quando louva a Deus, estremece? Qual é a melhor igreja? A melhor igreja é a igreja que prega a palavra de Deus. É a igreja que vive a palavra de Deus. Essa é a melhor igreja. Não importa o tamanho desta igreja, mas que essa igreja possa realmente viver o que aponta a palavra de Deus. É fácil? Não é. Erramos, falhamos, sim. Somos homens. Somos falhos. Mas nós servimos um Deus perfeito, que através do seu Espírito, pela palavra de Deus, nos corrige. Isso devemos glorificar a Deus. Então, o primeiro princípio que eu quero apontar com a igreja é a sã doutrina. A sã doutrina é o ensino prático de como viver, não apenas teologia sistemática ou catequese. É o ensino, é a sã doutrina, na prática. É uma comunidade de oração. É uma comunidade que faz o bem. É uma comunidade que tem o hábito de compaixão. Isso é a teologia na prática. É a sã doutrina
na prática. E nós temos que nos esforçar para isso. Temos que nos esforçar para isso. Isso aconteceu muito com Paulo e Timóteo. E eu gosto muito de ler Paulo e Timóteo, porque Paulo ele trata Timóteo como seu filho. Meu filho. Então eu fico a pensar, eu fico assim a imaginar Timóteo chegando na casa de Paulo, tomando um cafezinho com Paulo, tomando umas broncas de Paulo. Eu fico pensando Timóteo, né, sentando no sofá de Paulo, né, e Paulo falando, larga desse telemóvel aí, Timóteo, larga desse telemóvel, vamos orar aqui junto, né, vamos aqui ter um tempo de oração. Eu fico me imaginando Paulo discipulando Timóteo. Porque tinha um relacionamento. Timóteo não nasceu pronto. Ele caminhou com alguém. É importante o irmão, a irmã caminhar com alguém, estar próximo de alguém. Então Paulo teve isso. A igreja deve ter a palavra como centro, pois Deus usa a sua palavra para gerar vida. O homem que recebe a palavra, recebe vida espiritual, porque Jesus é a vida. Amém, irmãos? Jesus é o Logos eterno. Ele é a fonte de luz da vida. E quem não conhece Cristo está em trevas. O que diz lá em João, capítulo 1, verso 1. Verso 3, verso 4. O que diz a tua palavra? Que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a luz, Jesus é o verbo encarnado, Jesus é o Logos eterno, Jesus é a palavra. Então a sã doutrina é algo prático, quando você leva a palavra para alguém, sem estar no púlpito, mas quando você abre a casa, a tua casa, para receber alguém, quando você abraça alguém na rua, quando você ajuda alguém, quando você oferta na vida de alguém, quando você visita uma pessoa que está a passar necessidade, você vai lá, né, junta ali um pouco de alimento, monta ali uma cabaz e leva para aquela pessoa, para aquela família, fala, toma, é para te abençoar, e ninguém precisa ficar a saber disso. É quando você manda uma mensagem para alguém e fala, olha querido, eu estou a orar por ti. A igreja, ela precisa viver essa parte prática. Claro que a igreja não é perfeita, irmãos. Por favor, não procure uma igreja perfeita, porque se você chegar dentro de uma igreja perfeita, você vai estragar essa igreja. Por favor, não entre nessa igreja. Somos falhos. Eu posso falhar contigo, mas se eu falhar contigo, e se eu ficar a saber disso, talvez eu errei, eu quero te abraçar, meu irmão, eu quero te pedir perdão, e quero falar, irmão, vamos juntos para o céu, não vamos abrir brecha para Satanás, mas você também pode errar comigo, e se isso acontecer, pode vir, eu vou te perdoar. O pastor é aquele que tem uma pele, né, que nem prego entra, duro, mas o coração de carne, um coração que perdoa, um coração que ama. Amém, irmãos? Ore pelo seu pastor, ore pela sua liderança, ore pelos pastores, pela igreja, ore uns pelos outros. É a próxima lição da escola bíblica, nós vamos falar sobre esse tema. Amém? A igreja, ela deve viver a teologia na prática. Não é apenas um catequese, que você chega, senta
e ouve o professor e vai embora. Não. Você entra para adorar, é o que está lá na igreja. Alguém já reparou isso? Lá atrás na porta? Dá uma olhadinha lá. Diz assim, entra para adorar e saia para servir. Quero te servir, irmãos. Tem alguns irmãos aqui que vai da minha casa, né? Eu gosto, eu amo de servir café. Apesar que o café agora está caro, né? Me ajuda aí, irmãos. O café hoje não está barato, mas não. E eu gosto daqueles cafés especiais, café de especialidade, que ainda os portugueses, os nossos amigos, não estão muito habituados, mas é um mercado que está crescendo. Olha eu fazendo propaganda de café. Porque é um café mais fraco, mais doce. Então, os irmãos vão lá na minha casa, e todos estão convidados para ir na minha casa no próximo sábado, caso os irmãos queiram, tá? Tomar um café comigo. E eu faço questão de te servir. Quero te servir. Isso é importante para mim. E é exatamente isso que Jesus nos ensina. É melhor servir do que ser servido. É melhor dar do que receber. É melhor abençoar. É melhor. É melhor perdoar, irmãos. Não fica com essa mágoa no coração, com esse rancor no coração, te perturbando, não deixando você... É melhor perdoar, perdoa. Seja liberto em nome de Jesus. É a palavra de Deus. Você vai ficar livre. Ai, pastor, se eu soubesse. Perdoa no nome de Jesus e seja livre pelo poder de Deus. É melhor. É melhor. Você fica à vontade diante do Senhor. Isso é o quê? É o ensino prático, é a igreja no movimento prático, é a igreja a serviço da comunidade, é a igreja que está a fazer o bem, é a igreja que tem o hábito da compaixão. Eu tenho uma vizinha muito abençoada, que toda semana ela junta os lixos e coloca na porta do meu apartamento, que eu tenho que descer para ela. E tem dia que eu não estou com paciência, não, irmão. Eu abro a porta assim e falo, Sonia, olha quanto lixo que ela trouxe aqui. E quando for a semana do peixe, da sardinha ainda, Pai, Senhor, me dê graça, Pai. Eu sou a igreja. E eu desço aqueles lixos tudo lá. Entendeu? Depois eu subo, converso com ela, dou um abraço. Oramos por ela. Talvez ela nunca vai vir aqui nessa igreja, nunca. Mas ela já entrou na sala da minha casa e já confessou Jesus como Senhor e Salvador. Ok, irmãos? Seja igreja onde você estiver. Amém? O segundo ponto, eu vejo que na grande visão de Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 até o verso 6, vemos de forma notável que a vida surge por meio da palavra de Deus. É um dos textos assim que trabalha muito o meu coração. Ezequiel, capítulo... Abre a tua Bíblia de papel. Agora os irmãos que não têm a Bíblia de papel, hein? Ezequiel, capítulo 37. O que diz o texto? A mão do Senhor estava sobre mim, e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse, filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi, ó Senhor, tu sabes. Novamente ele me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis.
E eu colocarei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Os irmãos podem dizer amém? Porque é uma visão encorajadora. Aquilo que parece morto, Deus pode restaurar pela sua palavra. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos é um Deus de milagre. Repete essa palavra. O Deus que nós servimos é um Deus de milagres. É um Deus de milagres. O Deus que realizou essa ação poderosa em Ezequiel capítulo 37 é o mesmo Deus que está aqui no nosso meio. E Ele pode fazer isso. Aquilo que parece que está morto, para que não tem solução mais, Deus pode restaurar pela sua palavra. Deus pode ressuscitar, sim ou não? Deus pode dar vida para aquilo que estava morto. Deus pode fazer tudo isso. Oh, glória a Deus. E que Jesus fez? Jesus, Ele fez. Olha o que Jesus fez. Vamos lá, 1, 2, 3. Lázaro, mais forte. Lázaro, vem para fora. Oh, glória a Deus, aleluia. Lázaro, vem para fora. Nada pode vencer a voz de Jesus. Nada pode vencer a voz de Deus. Quando Ele fala, acontece. Quando Ele determina, acontece. Porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Tanto o mundo espiritual como o material obedecem à voz de Cristo. Quando Ele fala, acontece. Se Deus tem uma palavra sobre a sua vida, vai acontecer. Se Ele tem uma palavra sobre a sua família, vai acontecer. Não no seu tempo, não na sua hora, não no seu momento, mas no tempo dEle, na hora dEle, aleluia, vai acontecer. Ah, pastor, mas é impossível para ti. Quando Ele abre a sua boca, Ele fala, Lázaro, vem para fora. Daí pronto, vai acontecer. Vai ressuscitar. Pois não fique assustado não, hein? Porque vai acontecer. Já estava preparando, estudando essa mensagem, peguei o telemóvel e vi aqui, né, Soninha? Ô, Soninha, estou vendo aqui um jornal, tal, um defunto lá no Brasil, né, de repente, no velório da família, ele levantou do caixão e todos saíram correndo. Eu li lá e passei para a Sônia, não sei se é verdade, mas aconteceu lá no Brasil. Não se assusta por aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não se assusta por aquilo que Deus pode fazer no seu casamento. Não se assusta por aquilo que Ele pode fazer na sua família. Mas, por favor, obedeça a voz de Jesus. Obedeça a voz da sua palavra. Obedeça. Seja um crente obediente. E tu verás o milagre de Deus. Porque Ele é o Deus que faz milagres. Ele tem poder para vencer a morte e dar-nos vida eterna. É Ele que tem esse poder. Não é o pastor que tem o poder de dar a vida eterna. É Ele, é Jesus. Você só precisa reconhecer, se entregar, olhar para a cruz e reconhecer o sacrifício dEle e crer naquilo que Ele fez por ti. E aí você vai ser salvo. Talvez você nunca se entregou, nunca se arrependeu. Hoje pode ser o dia que você pode se arrepender. Você pode abrir o seu coração. E hoje pode ser o dia do teu milagre. Hoje pode ser o dia que Ele pode te ressuscitar espiritualmente, te dar uma nova oportunidade para servi-lo. E eu vou para o terceiro ponto e o último. O terceiro princípio é, precisamos na doutrina e na pregação. Você que é pastor nessa igreja, prega a mensagem, prega a doutrina bíblica.
Você que é líder nesse ministério, lidera jovem, adolescente, criança, prega a palavra de Deus. Mas pastor, é criança, prega a palavra de Deus para as nossas crianças. Você que é pai, líder na sua casa, você é o pastor lá dentro da sua casa. Prega, primeiramente prega para você mesmo, prega para sua esposa, prega para os seus filhos, a palavra de Deus lá dentro da sua casa. Prega a mensagem da cruz lá dentro da sua casa. Precisamos perseverar na doutrina e na pregação. Por quê? Romanos 10, 17 diz o quê? De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Cristo. Essa palavra de Cristo, que o texto diz para nós, é a grande mensagem do Evangelho. Se você pregar essa palavra para você mesmo, você se tornará uma pessoa melhor. Uma pessoa de autoridade espiritual. Uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra, uma pessoa fiel. Prega essa palavra para você mesmo, meu irmão. Depois você junta a sua família e prega essa palavra para a sua família. Faz isso. E você vai ver o que Deus vai fazer a partir da sua casa. Porque eu estou mais interessado no Evangelho lá dentro da sua casa. Não aqui dentro da igreja, que é importante, o juntamento de pessoas. Aqui todo mundo está feliz, glória a Deus, aleluia, sorriso. Mas como que está lá dentro da sua casa? Como está o teu relacionamento com o teu esposo, com a tua esposa, com teus filhos lá dentro de casa? Pastor, na igreja, o meu marido é um arcanjo, lá em casa ele é um... É isso mesmo, Satanás. Pastor, a minha esposa na igreja, ela é fantástica. Mas quando chega dentro de casa, é pior que Satanás. Grita, berra. Ainda bem que aqui em Taipes não tem, glória a Deus. Faz um show. Não estou preocupado, irmãos, se nós juntamos aqui 100 pessoas, como hoje, para a semana, 200 pessoas, aleluia, glória a Deus. Estou preocupado como que está a palavra, a mensagem do Evangelho dentro da sua casa. Porque ser crente na igreja é fácil. Ser crente na rua é fácil. Mas prega a palavra hoje, pega a Bíblia a partir de amanhã, fala, Espírito Santo, me usa para que eu possa pregar para mim mesmo e se converter. Faça isso. Hoje eu vou pregar para mim mesmo, né? Hoje o fogo vai descer, né? Os pentecostais aí, né? Hoje o fogo vai descer. Os tradicionais vão falar, hoje. Mas ainda bem que Deus não é o Deus da placa. É o Deus da Bíblia que nós estamos a pregar aqui nesta noite. Você pode dizer amém? E que Jesus ama ter, fortíssimo, que Jesus tem algo na tua vida, e que essa palavra fale com você profundamente, porque quando eu estiver aqui em Taipas, pode ter certeza que eu vou pregar a Bíblia, eu vou pregar a doutrina, eu vou pregar aquilo que está escrito neste livro, amém? Não estou preocupado se vai ter aqui 50, 100, 200, 300, se vier, amém, glória a Deus, aleluia, mas eu quero saber do poder de Deus lá a partir da sua casa, o avivamento que está acontecendo na tua casa, a mudança de comportamento que o teu marido está tendo, o crescimento espiritual que o teu filho está tendo, é isso que eu quero saber, é o testemunho através da mensagem, é o testemunho através do Evangelho, é isso que nós queremos, amém? Então precisamos, Paulo disse a Timóteo o quê? Paulo, voltamos lá para a casa de Paulo, e Paulo disse para Timóteo, de modo direto e claro, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, de forma bem direta, vem cá meu filho,
senta aqui no sofá, tem um discipulado contigo hoje, amém? Qual é, né, vamos dizer assim, qual é, Paulo, qual é o ensinamento que tu tens para a minha vida? Muito bem, meu filho, a orientação é esta: prega a palavra. Só isso, prega o evangelho. Nós não temos que enfeitar, não temos que decorar, não temos que criar atrativos para ganhar jovens, adolescentes, não temos que pintar a parede de preto, não temos que pintar a parede de amarelo, não temos que enfeitar púlpito, altar, nada disso. Nós temos que pregar a palavra de Deus. É isso que precisamos. A igreja precisa viver isso. Porque se a igreja ter esse compromisso com Deus de pregar a palavra, é Ele que vai libertar, é Ele que vai restaurar, é Ele que vai mudar, transformar, é Ele que vai trazer vidas aqui neste lugar, vai restaurar, vai restabelecer. Nós vamos receber com amor, com carinho, vamos ajudar, vamos discipular e vamos dizer: ó, meu filho, aqui é o caminho, e vamos seguir juntos. Mas essa palavra precisa ser pregada. Você é líder desse ministério, prega a palavra, por favor, pregue a palavra. Essa é a grande missão de todo pastor. A missão do pastor é o quê? Preservar e proclamar a palavra de Deus. E eu quero ir para o final e dizer para os irmãos: tudo o que precisamos ouvir é a palavra de Deus. Aquele que não ouve, não crê, não obedece, caminha em direção às trevas, afastando-se da vontade de Deus. Não deixe de ouvir e nem de obedecer, pois a palavra é vida. E para eu terminar, irmãos, é para os irmãos irem para casa, para a vossa casa, com essa pergunta na sua mente, no seu coração: o que torna uma igreja realmente boa? Ok? O que torna uma igreja realmente boa? Que tipo de igreja que você busca para a sua vida? Que tipo de igreja que você quer que a igreja das taipas se torne, ou já é, para graça de Deus? Que tipo de igreja eu sou? O que torna uma igreja realmente boa? É a mensagem pregada, é a palavra de Deus. Ela é essencial no culto, no lar, na vida diária. Mais importante do que qualquer programação, até do que o próprio pregador. A palavra é mais importante do que o pregador. Deus pode usar nesse púlpito aqui pessoas, como já pregaram aqui doutores, como já pregaram aqui pessoas simples, mas está falando da palavra, é o poder de Deus, é a voz de Deus, é a vontade de Deus. E eu termino com Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Leva essa palavra para dentro do teu coração, da tua alma, para dentro do teu lar, para a tua vida, para o teu casamento. Porque essa palavra pode transformar a sua vida e te levar aonde Deus está. Essa palavra pode fazer isso. Mesmo que uma pessoa esteja morta, quando Jesus fala, Ele ressuscita essa pessoa. O pastor Bernardo está lá atrás, ele sempre tem pregado e falado comigo sobre milagres. E eu estou na mesma direção. Deus é o Deus de milagres, e Ele fará milagres aqui no nosso meio, no nome de Jesus. Mas a palavra precisa ser pregada. Os pastores que estão a me ouvir, a palavra precisa ser pregada. Pregue a palavra. Por favor, pregue a palavra. Gaste tempo com a palavra. Esse dia eu até coloquei na rede social, né? Porque tem gente que acha que o pastor não trabalha. Enfim, né? O pastor não trabalha. A vida boa é do pastor, né?
Ó, eu quero ser pastor, porque, olha, vida boa é de pastor. Eu quero ser pastor porque não trabalha. Tem alguns que falam aí, pastor não trabalha. Mas para eu preparar uma mensagem como essa, simples, que eu preguei aqui em 30 minutos, eu levo pelo menos uma semana, orando, lendo textos, meditando e falando, Espírito Santo, o que o Senhor quer? E muitas vezes me perturba, tá os pastores aí, tem quantos pastores hoje aqui? 317 pastores, né? O Júlio, o Carlos atrás, o Bernardo, o Cláudio. Meu Deus, essa igreja tem mais pastor que... E tem uns aí que eu já sei que já tem ministério, que são 007. Está no nosso meio que já tem ministério também. E tem os presbíteros também, por aí. Não é assim, pastor? Não é assim, pastor? Aí? Senhor, por favor, fale comigo. O que eu devo pregar para a congregação? E você estuda, você vai para lá, vai para cá. Tempo de oração, tempo de desgaste. E fora outras demandas. Mas eu falo para Jesus, eu quero pregar a tua palavra. E é isso, irmãos. Você que ouviu essa mensagem, ainda não tomou uma decisão certa para a tua vida, tome hoje. Se você quer essa palavra no teu coração, a palavra de Cristo no teu coração, hoje Ele pode mudar a tua história, o teu destino, para que um dia você esteja com Ele na eternidade, já a partir dessa vida, estando com Cristo. Se você quer Cristo, eu oro por você agora. Se você não quiser vir aqui na frente, não tem problema. Onde você estiver, só levantar tuas mãos, alguém do lado vai orar contigo. Mas se você estiver aí, ainda não tomou essa decisão, hoje pode ser uma decisão certa para a tua vida. Cristo salva e Ele quer te salvar. Amém, irmãos? Se não tem, Deus abençoe os irmãos.